Oi, pessoal. O FIPcast é um podcast que se propõe a desvendar de maneira descomplicada e simples assuntos ligados ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental. O FIPcast é uma iniciativa minha, Leonardo Gandara, advogado e professor, da advogada Luísa Milagres, da advogada Maiara Vieira e da Fundação Israel Pinheiro. Nosso objetivo é trazer para o debate diversos temas que estão em voga na atualidade, levando conteúdo de qualidade para profissionais, empresas e agentes públicos envolvidos com projetos em desenvolvimento urbano, ambiental, social e ESG. E aí, Maiara? Olá, pessoal! A Fundação Israel Pinheiro é uma instituição privada sem fins lucrativos que atua no terceiro setor há quase 27 anos e tem como expertise a referência em projetos de desenvolvimento urbano, ambiental e social em todo o país. A iniciativa do FIPcast é o compartilhamento e socialização de assuntos ligados a desenvolvimento socioeconômico para o dia a dia dos profissionais que trabalham com o tema, buscando a construção de cidades e negócios cada vez mais justos, inclusivos e sustentáveis. Sigam a FIP nas redes sociais e fiquem à vontade para nos mandar dúvidas e comentários no Instagram e LinkedIn. O nosso endereço é @Fundação Israel Pinheiro. Para esse primeiro episódio, e não poderia ser diferente, resolvemos trazer um assunto que vem despontando como carro-chefe das discussões em planejamento e soluções urbanas, a regularização fundiária urbana REURB. A ideia aqui é fazer uma introdução ao tema para o pessoal que nos acompanha e possa ter um panorama e entender melhor o funcionamento desse importante instrumento de políticas públicas. Venha conosco e curta esse bate-papo. Então, pessoal, a gente vai começar. Obrigado pela nossa introdução. É o nosso primeiro episódio, é realmente o nosso início dessa caminhada. E eu vou passar a palavra para a nossa colega Luísa Milagres. Oi, pessoal, tudo bem? Para nos acompanhar aqui nesse bate-papo, está com a gente o advogado Bernardo Luz Antunes. Bernardo, bem-vindo. Obrigada pela disponibilidade, por estar falando aqui com a gente. O Bernardo, ele é mestre em Planejamento Urbano e Regional pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi consultor da Fundação Israel Pinheiro e tem experiência no planejamento e execução de vários planos, projetos e ações na área do direito urbanístico e do planejamento urbano, especialmente na área de regularização fundiária, habitação de interesse social, plano diretor e legislação urbanística. Atualmente, o Bernardo, ele é diretor de legislação urbanística na Prefeitura de Belo Horizonte. Bom, então, para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo, além de te agradecer, Bernardo, eu tenho que dizer que a gente começa o nosso podcast aqui com chave de ouro. O Bernardo, ele é hoje uma das grandes referências em REURB em Minas Gerais. E tenho que confessar que você faz muita falta no time FIP. Então, vamos para a pergunta básica. Bernardo, o que é a regularização fundiária urbana, a famosa REURB? Tudo bem, pessoal? Primeiro, agradecer a gentileza do convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Também tenho muita saudade de participar da equipe da FIP. Foi um lugar em que eu tive muitas experiências, muitos aprendizados e com certeza espero que no futuro possa participar novamente dessa equipe de profissionais tão qualificados. Bom, respondendo diretamente à pergunta, Luísa, a REURB ela é definida legalmente como um conjunto de medidas jurídicas, ambientais, urbanísticas e sociais voltadas para integração dos assentamentos irregulares no planejamento do município e a titulação dos seus moradores. Mas, para além disso, isso é um conceito legal, jurídico, para além disso, a regularização fundiária é uma forma de reconhecer territórios que tiveram sua formação aí não pautada pelas normas urbanísticas e ambientais e trazer esses territórios para dentro do reconhecimento formal, para dentro do planejamento, para dentro da organização da cidade e fazer com que esses lugares sejam, então, melhor qualificados, melhor atendidos pela infraestrutura, pelos serviços públicos e pelas demandas que os moradores desses assentamentos anseiam. Claro que a regularização fundiária ela não se volta apenas
para regularização de imóveis para fins residenciais. Existe hoje regularização fundiária, inclusive, de imóveis comerciais, de zonas industriais, mas o objetivo principal, via de regra, é voltado para a questão habitacional. Bernardo, como é que surgiu essa discussão da REURB no Brasil? Quais são os principais marcos legais? Explica para a gente um pouco desse estabelecimento desse marco. Bom, esse assunto ele não é novo no Brasil, então a questão da regularização fundiária, ele começa quando começa a irregularidade fundiária. E nós podemos dizer, por assim dizer, que a questão a primeira lei, o primeiro marco normativo sobre regularização fundiária é a Lei de Terras de 1850, ainda do Brasil Império, porque foi uma norma que estabeleceu um regime que diferenciou as terras públicas e privadas no Brasil, ainda num período monárquico, e que trouxe ali, ainda que de maneira muito simplificada, os primeiros instrumentos para a formalização e reconhecimento e legitimação das posses das terras que eram apenas possuídas e não tinham uma propriedade formalizada, e de forma que isso pudesse ser regularizado. Agora, dando um salto histórico aí já considerável, existe uma série de normas muito importantes para a regularização fundiária no país hoje. A REURB, tal qual a conhecemos, tal qual delineada hoje, ela veio com a medida provisória 759 de dezembro de 2016, depois convertida em lei, que é a famosa lei da REURB, a lei 13.465 de 2017. Mas antes dessa lei, houve um marco normativo muito importante no Brasil também, que é a Lei 11.977 de 2009, que é a lei do programa Minha Casa Minha Vida. Nessa lei, foi estabelecido um capítulo específico sobre a regularização fundiária. Então, a primeira norma de caráter geral e federal, né, aplicada ao país como um todo, que traz procedimentos, instrumentos, princípios e diretrizes específicos para a regularização fundiária, foi a Lei 11.977, de 2009. Também, por coincidência, né, derivada da conversão em lei de uma medida provisória. Mas, então, esse marco normativo, ele veio sendo alterado, desenvolvido, numa certa medida aperfeiçoado. Eu diria que nem tudo que foi alterado foi melhoria, mas enfim, ele vem sendo alterado e vem sendo adequado para a realidade brasileira desde pelo menos então 2009, que quando se formalizou essa primeira lei específica sobre regularização fundiária. Mas é claro que tem outras normas aí sobre parcelamento do solo, sobre direito civil, direito de propriedade, sobre direito ambiental, sobre direito registrário, direito imobiliário, que incidem sobre a regularização fundiária, mas não tratam diretamente desse assunto. Talvez o que você está falando, ele é muito a ver com a própria realidade brasileira, independente do assunto que a gente vê. A gente tem muita legislação, a gente tem muito direito positivo, a gente tem muita regra, mas qual que é a distância entre entre a realidade factual, né, e o planejamento urbano, a partir dessa visão que você acabou de falar? Bom, essa pergunta é muito boa, porque assim, a distância entre a realidade e a legislação no Brasil é do tamanho do Brasil, ou seja, é bem grande. Porque o processo de desenvolvimento urbano e de urbanização, né, de formação dos espaços urbanos, de conversão dos espaços rurais para espaços urbanos, que muda toda a lógica de apropriação do espaço, de distribuição das atividades, inclusive das atividades econômicas, né, agora muito mais concentradas do que numa esfera rural, ela molda o caráter dessa distribuição espacial das pessoas e dos serviços, das atividades no Brasil. E tem autores que dizem que a exclusão socioespacial é um fator determinante da compreensão da formação dos espaços urbanos no Brasil. Tem autores como Hermínia Maricato, que é um urbanista muito importante, né, da USP, que fala que o modelo brasileiro de produção da informalidade, de construção das cidades sob a égide da informalidade e da irregularidade, é parte do próprio modelo de urbanização brasileiro. Não é possível você diferenciar a formação dos assentamentos irregulares do processo de urbanização, na medida em que o desenvolvimento das cidades
se mais ou menos planejado, se mais ou menos regulado, ele acaba necessariamente desembocando em maior ou menor irregularidade. E isso é uma questão bastante democrática no país, num mau sentido, porque a realidade dos assentamentos irregulares, ela permeia todos os municípios de todas as escalas nesse país. Todos os municípios é uma hipérbole, assim, mas tem dados do IBGE a partir do censo e da análise dos indicadores municipais que apontam que em cidades com mais de 500 mil habitantes, por exemplo, cerca de 97% tem assentamentos irregulares. Então, é quase uma unanimidade. E em municípios de menor escala, essa realidade acontece também, mas em um percentual um pouco menor. Mas ele é bastante difundido. Mesmo em cidades pequenas, é muito comum a presença de loteamentos irregulares, ainda que não com caráter de favelização ou com esse nível de precariedade que a gente mais se habituou a ver em grandes capitais, em grandes cidades. Bernardo, e considerando esse nível de informalização que a gente vê, né, na urbanização no Brasil, e considerando também que a Lei 13.465, ela veio com uma proposta, né, de flexibilização de critérios, de parâmetros, na sua opinião, qual que você acha que é o papel da REURB na redução dessa distância entre a realidade e o que foi pensado pelo legislador? Tem um exemplo que eu costumo dar muito em audiências públicas, quando a gente normalmente começa um processo de regularização fundiária, a gente costuma fazer uma grande assembleia para ter esse contato direto com a comunidade que vai ser atendida nesse projeto, normalmente por iniciativa dos próprios municípios, ou governos estaduais ou federais. Mas, então, nesses eventos eu costumo começar falando o seguinte: a importância da regularização fundiária é viabilizar e facilitar o processo de reconhecimento daquela área, de legalização daquela área, e é um primeiro passo, não precisa ser necessariamente o primeiro, mas é mais um passo, para a melhoria da condição de vida daquela população que está naquele território. E em relação a essa questão da distância da realidade da legislação, eu gosto muito de brincar com o seguinte exemplo. Você tem uma planta de um loteamento, um desenho que vai falar onde é que é rua, onde é praça, onde é lote, e você tem o bairro já estabelecido. Em muitos casos, o que acontece é que a realidade colocada, né, as divisas, os muros, as casas, a rua depois de construída e consolidada, ela não condiz com aquele desenho, com aquela planta do loteamento. Então, eu costumo brincar, o que é mais fácil? Tirar todas as casas e os muros do lugar e colocar no lugar certo igual está na planta, ou mudar a planta? Eu acho que é sempre mais fácil mudar a planta. Então, o processo de regularização fundiária, em certa medida, né, dando um exemplo muito simplificado, é mudar a planta. É pegar a realidade que existe no território, reconhecê-la enquanto tal e trazer ela para os registros, para o planejamento, para o cadastro administrativo, para o projeto de parcelamento, enfim, para a realidade formal, para a realidade que é reconhecida pela legislação e pelo planejamento urbano. Então, Bernardo, considerando isso que você falou, qual que é essa conexão da REURB com o plano diretor? Bom, o plano diretor, ele é a lei que rege, ou deveria reger, todo o desenvolvimento e o planejamento urbano do território municipal, né? Conforme previsto na Constituição e no próprio Estatuto das Cidades, ele é obrigatório para municípios acima de 20 mil habitantes, dentre outras especificidades. Áreas que estão em regiões metropolitanas e etc. Então, o plano diretor, como norma mestra do ordenamento territorial municipal, ele deve dialogar com esses territórios. Então, um primeiro aspecto muito importante é que o próprio plano diretor reconheça os territórios de assentamentos irregulares, informais, vilas, favelas, loteamentos privados irregulares, condomínios irregularmente fechados, né? Quando a gente fala de irregularidade, é importante destacar que a irregularidade não é só aquela típica e clássica, né, que vem no imaginário de todo mundo, que são os espaços de moradia da população de baixa renda. Existem assentamentos irregulares de alta e altíssima renda.
Tem ilhas costeiras que são ocupadas para fins que não são adequados para aquilo a que se destina, né? São terras da União e assim vai. Terrenos de marinha, terrenos à beira-mar e condomínios fechados. Né? Então, quando a gente fala do plano diretor reconhecer esses territórios, é importante que ele incorpore no planejamento municipal esses territórios e traga regras e normas de parcelamento, ocupação e uso, diretrizes de desenvolvimento urbano condizentes com a realidade daqueles territórios. Então, o plano diretor é um instrumento muito importante de direcionamento da atuação do poder público, de planejamento do poder público. Então, tanto quanto possível, é importante introjetar nos planos diretores, introduzir tanto zoneamentos específicos para fins de regularização fundiária, como os exemplos clássicos, que são as ZEIs, né, as Zonas Especiais de Interesse Social, que são aplicadas normalmente para áreas de moradia de população de baixa renda que estão em assentamentos irregulares, quanto zoneamentos especiais também para áreas comerciais ou loteamentos fechados ou áreas de loteamentos regulares privados, mas que têm características que não são vinculadas à baixa renda. E a partir disso o plano diretor também regulamentar os instrumentos que são passíveis de aplicação para a regularização fundiária. Então, a regularização fundiária tem que ter um diálogo, uma interlocução muito grande com a legislação municipal, no sentido de que a legislação municipal precisa reconhecer a necessidade da regularização e facilitar essa regularização, trazendo regras que são adequadas à realidade que existe. E não como em décadas anteriores, em que o planejamento urbano era feito a partir da cidade que se almejava alcançar. Então, via de regra, as áreas de vilas e favelas eram em branco no mapa, elas não eram nem mapeadas. Tampouco, né, reconhecidas e terem políticas públicas dirigidas a elas. Então, essa realidade hoje, felizmente, é bem diferente. A maioria dos planos diretores feitos pós-Estatuto da Cidade já reconhece esses espaços e, via de regra, trazem instrumentos, zoneamentos, parâmetros urbanísticos mais adequados para a realização e implementação da regularização fundiária. Legal, você usou uma expressão nessa sua resposta agora, nesse seu comentário agora, que é diálogo, né? Que o plano diretor e a REURB devem dialogar. Quais os outros diálogos que podem existir em relação a, por exemplo, a outros planos municipais, né? Gerenciamento de resíduos, mobilidade urbana, preparação para emergências, enfim. Óbvio, cada município tem sua especificidade, mas como é que seria esse diálogo da REURB com outros planos municipais? Até mesmo com relação aos planos municipais de regularização fundiária, né? Os grandes centros estão entendendo a importância de ter um planejamento, né, para se realizar a regularização. Perfeito. Então, a política de regularização fundiária, via de regra, ela é tratada como uma parte, né, ou como uma política específica dentro da política de habitação. E por essa questão que eu falei anteriormente, né, pelo fato de que a maior parte dos assentamentos irregulares, eles são áreas voltadas para fins residenciais, apesar que não só. Mas, então, como parte da política de habitação, é importante que as demais políticas setoriais aplicadas ao espaço urbano, elas também sejam convergentes, ou seja, elas criem uma confluência no território, de modo a levar a uma equalização, né, de modo a levar tentando uma palavra mais simples, mais palatável, assim, um equilíbrio maior no fornecimento de bens, serviços e infraestrutura na cidade. Então, talvez antes de levar um trem-bala que só pega 2 bairros, é interessante você ter ônibus na cidade inteira. Então, né, não adianta você ter o serviço de água e esgoto mais avançado no mundo, né, numa pequena região do município, e outras águas as pessoas decidem, né, a água servida no córrego. Então, esses processos todos de gerenciamento de resíduos sólidos, de criação de espaços verdes, conexões verdes, essas questões trazidas pela discussão sobre a trama verde e azul, né, a gestão das águas, a gestão do verde, conectado com a cidade e não em conflito com a cidade, né, evitar muito essa visão de que a cidade é uma coisa e a natureza é outra coisa, que o meio ambiente é uma coisa, a cidade é outra, como se a cidade não fosse também meio ambiente. Como se fosse algo externo, né? Essa visão tem que ser superada no sentido de que haja uma convergência, né, que haja uma coincidência de propósitos dessas políticas todas. Por quê? Porque isso facilita todo o processo de planejamento do município. Veja bem, se há o direcionamento
de que um determinado território da cidade é reconhecido como uma área passível ou necessária de aplicação de regularização fundiária. Mas a diretriz de implantação de pavimentação, drenagem, água, luz e esgoto não está direcionada para aquela região da cidade, esses processos não vão ter o melhor aproveitamento, não vai ser eficiente, porque você vai incidir uma política pública num território que vai demandar outras políticas que estão caminhando para o outro lado. Então, o ideal é que o planejamento seja feito numa matriz conjunta, né? Todos os investimentos sejam alinhados até para aproveitar o próprio funcionamento, a própria dinâmica do território, de que as intervenções sejam feitas tanto quanto possível em momentos parecidos, né? Assim, você abre um buraco na rua, põe o cano de esgoto, fecha asfalto, aí depois você lembra, não, aí tem que colocar o cano de água também, aí você quebra o asfalto e abre de novo, não faz o menor sentido, você tem que pensar tudo conjuntamente. É sistêmico, então, seria alguma coisa assim? Né? Sim, claro, de forma integrada, sistêmica, enfim, esse planejamento setorial, ele precisa existir, porque cada política setorial tem um detalhamento, né, que não dá para ser discutido por todas as instâncias e setores do município, para isso que existe esses setores especializados, mas elas têm que dialogar umas com as outras, elas têm que conversar e se entenderem, né, de preferência. Todo mundo caminhar na mesma direção, porque assim as coisas fluem melhor. E, Bernardo, tomando, né, como a REURB como fator de aproximação aí, né, do planejamento com a realidade urbana, né? Qual é a importância da REURB na realidade do cidadão? O que significa a formalização ali daquela propriedade na vida do cidadão? Bom, melhor do que eu para responder essa pergunta seria entrevistar alguém que mora num assentamento que era irregular e que passou a ser, que foi objeto de regularização fundiária. Essa pessoa com certeza é um interlocutor, assim, expert no assunto, mas da experiência e da trajetória que nós temos atuando em projetos, inclusive tendo a oportunidade de já ter retornado em áreas que foram objeto de regularização um tempo depois dos projetos implementados e concluídos, se percebe uma mudança, algumas mudanças, acho que assim, muito sutis e subjetivas, relacionadas a próprio sentimento de pertencimento daquelas famílias, daquelas comunidades, um sentimento de autoestima, de estar numa área que agora, né, foi objeto de atenção do poder público, que está regularizada, que tem uma planta, que tem um endereço. Isso parece uma coisa simplória, mas isso é de uma importância assim, ímpar, eu acho. Tem áreas no território em que as pessoas não conseguem receber correspondência, não conseguem receber suas compras, porque, né, fui lá na loja, comprei uma geladeira, não chegou porque não achei o endereço. Porque na mesma rua tem 3 números 55. E eu não sabia qual era o 55 da Dona Maria, porque tinha 3 Dona Maria na rua, e assim vai. Então, desde do reconhecimento formal do território, da inclusão desse território no planejamento do município, nas políticas, da formalização do endereço e, como eu disse, de um passo, ainda que inicial, para um processo mais amplo e longo de implementação das melhorias necessárias para aqueles assentamentos terem, de fato, um cardápio completo de serviços, de infraestrutura que são o mínimo essencial para qualquer pessoa viver com dignidade, tudo isso pode ser fomentado com a regularização fundiária. Não é dizer que não pode implantar água, luz e esgoto num bairro se não tiver regularização fundiária. Isso não é necessário. A própria lei da REURB, a Lei 13.465, ela prevê que a implantação da infraestrutura pode ser feita antes, durante ou depois da regularização. Ou seja, depois da formalização ali, né, documental da área, do parcelamento e da reconhecimento das propriedades. Mas quando esse processo caminha junto, casado, ele é bem sucedido. Então, eu diria que, na realidade do cidadão, é difícil até de medir qual é o impacto, porque tem áreas que você tem, talvez, uma questão só documental. Tem bairros que são servidos já de toda a infraestrutura, mas por um processo histórico ali de loteamento que não foi concluído, a empresa fale, o dono do loteamento morre, deixou 10 herdeiros, 2 filhos legítimos, o resto não. Enfim, esses processos todos que dificultam a formalização da transferência das propriedades, às vezes
a demanda da população é só uma questão de documento, mas eles não têm nenhum temor, nenhuma insegurança em relação à posse, não tem nenhum conflito ou nenhuma disputa em relação a aquele território. E tem casos, os mais dramáticos, que são as pessoas estarem numa posse absolutamente insegura, estarem morando em áreas que são objeto de litígio judicial, como nós temos diversos, inclusive aqui no nosso município, né? São conflitos, inclusive, internacionalmente reconhecidos como tais. Então, a depender do grau de vulnerabilidade daquelas famílias, do grau de insegurança que elas têm em relação ao lugar que elas moram e da precariedade desse lugar, acho que o impacto pode ser assim, transformador mesmo, pode ser um marco divisor na vida das famílias você ter um processo de regularização fundiária no lugar onde você mora. Eu acho que mais que a questão do pertencimento também, a gente vê muito as pessoas se sentirem legitimadas a usar a cidade, né? A usar o que a cidade tem a oferecer, a fazer parte daquilo, né? Quando se tem ali uma questão de formalização da propriedade, da posse, a gente vê muito em projetos, né, que as pessoas se sentem até mais confortáveis de usar o posto de saúde, de usar, né, os serviços mesmo, né? Os equipamentos públicos. Os equipamentos públicos, exato. E, Bernardo, no aspecto econômico, né, ainda nessa questão do benefício da REURB para o cidadão, né? A gente sabe que existem estudos, né, que falam sobre a questão econômica, né, da questão da propriedade poder servir como crédito, né, para as pessoas, fomentar negócios, fomentar os negócios ali das pessoas. Então, como que você vê isso, essa questão econômica, o impacto econômico da REURB para o cidadão? Bom, tem uma abordagem clássica sobre a regularização fundiária que é muito calcada muito baseada nessa lógica de que trazer imóveis e partes do território para a formalidade, para o registro formal, para o mercado imobiliário formal, para o planejamento urbano formal, fomenta, né, e traz ativos econômicos de fato para aquela realidade ali, para aquele território, para aquele município. Mas os estudos que apontam os efeitos concretos, né, desses impactos econômicos no território, eles não são tão conclusivos, né? Tem muitas críticas em relação a essa perspectiva também. Mas é fato que o que se tem como um dado relativamente consensual, assim, o que se observa em muitas pesquisas realizadas, inclusive em países diferentes, é que os processos de regularização fundiária, via de regra, eles destravam uma perspectiva dos próprios moradores em investirem e qualificarem as suas residências, o seu território, a sua moradia, talvez por esse aspecto que você comentou, Luísa, desse sentimento de pertencimento, de cidadania, de autoestima. E também por essa questão da segurança de posse, né? Se eu não tenho certeza se amanhã eu vou estar morando nessa casa, por que eu vou rebocar e pintar essa casa? Se eu não tenho certeza se a minha rua vai ser asfaltada, vai ter água, luz e esgoto, por que eu vou lutar ali para implantar uma pracinha? Por que eu vou exigir a implantação de um posto de uma escola? Por que eu vou cuidar do meu muro, colocar umas plantinhas aqui na frente para ficar mais bonitinho, etc. Então, esse processo ele é todo interligado. Então, assim, isso é bastante perceptível nos territórios. O investimento das famílias e a qualificação e a melhoria das condições das moradias é muito comum que isso seja acompanhado, né? Que isso aconteça assim, na sequência dos processos de regularização fundiária, em que as pessoas costumam ter essa maior segurança de fazer investimentos naqueles imóveis, naquele território. E, por outro lado, existe essa perspectiva também de que o crédito imobiliário, ele é um crédito, digamos assim, com juros mais acessíveis. Então, se você tem um imóvel para dar em garantia, e isso você só consegue isso com um imóvel formal, né, com um imóvel regularizado, pelo menos no mercado financeiro tradicional, você consegue fazer, de fato, empréstimos, de acessar recursos que de outra forma, assim, tanto num volume quanto numa condição de pagamento, são muito mais favoráveis do que um crédito pessoal, né? Quem deve cartão de crédito aí sabe bem o que eu estou falando. Vai pagar
pagar juros de cartão de crédito. O que é o cartão de crédito? É um dinheiro que a pessoa te empresta sem saber nem o que você é. A garantia só eu. Ou seja, não tem garantia nenhuma de que você vai pagar aquele crédito. Quando você tem um imóvel para dar em garantia, o banco fica um pouco mais tranquilo. Fala, não, isso aqui eu acho que eu tenho a chance de receber esse dinheiro de volta. Então, a taxa de juros costuma ser proporcional a esse grau de risco do investimento. Mas essa questão econômica, acho que ela vai muito além da questão da esfera pessoal, da capacidade de crédito, de investimento das famílias. Tem um sentimento mais coletivo de valorização daquele território que é fomentado de diversas maneiras, inclusive pela instalação de novas atividades, comércio, serviço. Aquelas áreas costumam criar uma dinâmica social mesmo, econômica maior, que não é assim. Você não pode atribuir isso diretamente à regularização fundiária, mas com certeza a regularização e a formalização contribuem favoravelmente para esse processo. A valorização mesmo, né, da área em si. Com certeza. A valorização imobiliária dos imóveis regularizados, ela é imediata. Quando se anuncia o processo de regularização num determinado assentamento ou bairro, o preço dos imóveis aumenta. Antes de começar. Isso é um dado muito curioso e é observável assim, em diversas experiências diferentes, em diversos lugares, em qualquer lugar do mundo. É a mesma lógica. Assim. É um assentamento irregular. Falou que vai regularizar, não precisa nem começar o processo. Falou que vai regularizar, aluguel aumenta, o preço dos imóveis aumenta, já tem gente querendo morar, já tem gente querendo vender. É assim, o mercado reage, o mercado é danado. Ele reage instantaneamente, ele não perde oportunidades. A regularização, com certeza, atua nesse sentido, da valorização. Bernardo, você listou uma série de oportunidades e pontos positivos, principalmente no ambiente mais da vida real, da vida do cidadão, mas considerando um aspecto mais amplo e do processo da regularização fundiária urbana, da REURB como um todo, né? Você poderia dar óbvio que a gente está aqui no bate-papo, é um processo mais simplificado, né? Mas quais seriam os pontos positivos da REURB como processo para a sociedade? Não só nesse aspecto do cidadão ou do dia a dia mais prático, mas os pontos positivos e, por outro lado, quais as dificuldades de implementação que a gente tem, tá entendendo? Esse confronto, os pontos positivos, mas ao mesmo tempo, quais as dificuldades de implementação que nós temos? Certo. Os ônus, os famosos ônus e benefícios, né? O próprio Estatuto da Cidade, que é uma lei muito importante no Brasil, ele traz, né, como um dos princípios básicos assim, do ordenamento territorial a justa distribuição dos ônus e benefícios da urbanização. Então, quando você pensa em processo de regularização fundiária, costuma-se muito pensar nos aspectos positivos mesmo, mas é claro que tem encargos, tem questões complexas, tem barreiras a serem superadas para a implementação da regularização fundiária. Então, vamos falar de coisa boa. Começando os aspectos positivos, eu acho que a regularização fundiária, ela pode ser esse processo, né, como eu disse, que vai fomentar, que vai iniciar, que vai incentivar um olhar mais atento e mais atencioso do poder público em relação àqueles territórios que, via de regra, se desenvolveram de maneira quase que independente do poder público. Assim, a presença do Estado, seja através de serviços públicos, de infraestrutura ou mesmo de planejamento e de benfeitorias, nesses territórios costuma ser muito menor do que nas áreas da cidade formal. Então, é importante equilibrar, né, essa atenção. Então, como uma forma de trazer esses territórios para um lugar de evidência, assim, de dizer, gente, eu estou aqui, eu moro aqui, eu sou cidadão dessa cidade, essa área também é importante para a cidade, tem muitas famílias, histórias e pessoas que estão aqui, então esse olhar para o território ele é muito importante. Junto com isso, permitir também um conhecimento dos territórios, né? Levantar quais são as demandas, as necessidades, porque o processo de regularização fundiária ele é necessariamente um processo de aproximação, de diálogo, de contato direto com as comunidades. Então, com isso, você tem também uma oportunidade muito interessante de ouvir essas comunidades. Não que elas não sejam ouvidas por outras formas, mas assim,
Quando a pessoa bate na sua casa e pergunta o que você está precisando, é diferente de você falar assim, acesse o site da ouvidoria do município e faça suas elogios, críticas e reclamações. Você está falando com um computador, às vezes com um telefone, com uma máquina. É diferente de uma pessoa com um crachá, com um uniforme, com uma prancheta na mão, olhando para você, às vezes tomando um cafezinho, né? Nesse caso é sempre bom. E falando, então, como é morar no seu bairro? O que seu bairro tem de bom? O que seu bairro tem que precisa melhorar? Como é que a gente pode ajudar? O que vocês podem fazer nesse processo? Como é que vocês querem contribuir? Porque o processo, né, ele é dinâmico e ele precisa necessariamente da participação da comunidade. Então, trazer esse território para um olhar, né, mais atento do poder público é importante. Eu acho que também, assim, é uma medida que visa, apesar de ser pretensioso falar isso, mas que tem que ter como objetivo fazer uma reparação histórica com relação a esses territórios. Como eu disse, não é que a regularização só se volta para a área de população de baixa renda, mas no fim das contas é essa que precisa da maior atenção do poder público. Os condomínios privados irregulares de alta renda, eles têm condição de contratar um topógrafo, um engenheiro, um advogado, um engenheiro ambiental, fazer os laudos, os estudos, apresentar uma proposta de solução para o município para regularizar a sua situação. Os moradores das áreas de baixa renda, eles, via de regra, não têm nem a capacidade econômica e nem, digamos assim, a assessoria necessária, a técnica necessária para fazer esse tipo de reivindicação, de demanda ou de propor suas próprias soluções. Apesar de que as soluções que eles propõem de maneira espontânea, né, por autogestão, por autoprodução, são por vezes brilhantes. Tem gente construindo imóvel em assentamento irregular em vilas e favelas que são muito melhores engenheiros e arquitetos do que muitos que estão com diploma na mão, porque tem arte. Tem gente que consegue construir prédios equilibrados assim que, se pedir para o engenheiro fazer o cálculo estrutural, ele põe fogo no CAD e vai embora para casa. Não tem como calcular isso aqui não. E alguém fez e está em pé. Há décadas, inclusive. Então, enfim, esse processo ele tem diversos pontos positivos, mas tem dificuldades também. Eu diria que os maiores desafios para a regularização fundiária é conseguir atuar na questão na escala que a questão exige. Ou seja, é você ter uma resposta do tamanho do problema. O problema da irregularidade, ele é enorme. E, como eu disse, ele é do tamanho do Brasil. Nós temos assentamentos irregulares, e inclusive alguns em situações muitíssimo precárias, em muitos lugares do Brasil e numa proporção, assim, eu diria que absurda, considerando o nível de desenvolvimento econômico que o país já alcançou. Se pensar que nós chegamos a ser perto da 5ª economia do mundo, hoje caímos um pouco no ranking, mas estamos ali nos top 10, a realidade urbana e de condição de moradia de grande parte da população brasileira não é condizente com esse nível de desenvolvimento econômico. Então, eu diria que é preciso um olhar e uma vontade política e um esforço público, né, mais amplo, independente de visão partidária, de ideologia, para poder criar condições para que a política de regularização fundiária se torne de fato no Brasil uma política de Estado, ou seja, uma política que aconteça independente do partido no poder, independente do período eleitoral. Ela precisa ser uma política permanente, precisa ser uma política constante e precisa ser uma política importante no país, porque ela tem efeitos em diversas outras áreas, né? Assim, tem estudos que fazem correlação, por exemplo, de $1 investido em saneamento básico, quanto que isso gera em incremento no PIB, porque você reduz demanda na área da saúde, você fomenta, né, diminui o número de licenças médicas, de gente que falta ao trabalho, de doenças, você melhora a condição de moradia, de transporte, de deslocamento, expectativa de vida, enfim, são diversos fatores. Então, a primeira questão assim, dos desafios da regularização fundiária, eu diria que é esse desafio da escala, de pensar políticas que consigam enfrentar o problema com uma dimensão tão grande quanto essa. Junto com isso, claro, vem o desafio do financiamento, né, que é uma política cara, via de regra. Tem como fazer regularização fundiária com mais, com menos dinheiro, mas para lidar com a questão
da regularização que a gente chama na perspectiva integrada ou integral, né, a regularização plena, que é observando o próprio conceito de regularização fundiária traz na lei, né, aspectos jurídicos, mas também urbanísticos, ambientais e sociais, poderia dizer até melhor socioeconômicos, ela precisa de uma gama de políticas associadas, né? Não adianta você chegar lá só com um papel para o morador e falar, toma aqui sua escritura, seu imóvel está regularizado. Aí a pessoa tem que atravessar uma passarela passando por cima do esgoto para sair de casa. Isso é um passo da regularização, mas não podemos dizer que isso não é a regularização fundiária. Isso não é levar moradia digna, condição, não é levar a cidade até o morador, né? É até bom desmistificar um pouquinho, né? Que as pessoas, pelo menos o público mais leigo, ele imagina a REURB como a escritura. Quando, na verdade, é uma escritura uma fração de todo o trabalho, né? Sim, a escritura é a cereja do bolo. Exato. Para quem gosta de cereja, não é o meu caso. Mas, enfim, a escritura é o ponto final do processo, mas, assim, o objetivo principal do processo não pode ser só um papel. Como eu disse, há casos e casos. Tem casos que a questão é só um papel. E isso já resolve o problema do cidadão. Então, que ótimo. Então, esse caso é um pouco mais simples, né? Você não precisa de obra, não precisa de infraestrutura, não precisa de grandes investimentos. Mas a grande maioria dos casos demandam a atuação do poder público num esforço mais amplo, mais coletivo, e de olhar para aquele território da maneira mais integrada. E o segundo desafio que eu diria, além da escala, além do financiamento, pode ser, de certa forma, depor contra a regularização fundiária, mas não é isso que eu quero dizer. É tratar a regularização fundiária como ela é, que é uma política curativa, ou seja, é uma política que atua depois que o problema está instaurado. Então, é não transformar a regularização fundiária como a política de habitação por excelência. Tratar a regularização fundiária, mas também tratar da política de habitação, da produção da habitação de interesse social, de prover condições de moradia dignas e um mercado popular da moradia que seja acessível e condizente com a capacidade de renda da população brasileira, né? Não adianta você ter um mercado imobiliário que só atende 10, 20% da população, porque o acesso ao financiamento imobiliário ele é elitizado, né? Você dificilmente vai conseguir viabilizar a aquisição de um imóvel, de um lote, num loteamento regular, com uma família que ganha um salário mínimo. Porque o custo de urbanização, de produção de um lote urbanizado e regularizado, feito seguindo todos os trâmites, ele é alto mesmo. E isso não só porque tem os interesses econômicos, o lucro das empresas é alto, porque ele é complexo, porque demanda uma série de serviços, porque demanda uma série de procedimentos, de licenças, de alvarás, de obras, de intervenções, demanda tempo. Então, enfim, acaba que o custo da terra no Brasil, historicamente, ele é desproporcional em relação à renda da população. E não por acaso, né? Quem não consegue acessar os imóveis do mercado formal vai para como der, porque não tem como sublimar. Você não pode sair do seu horário de trabalho ou da escola e aparecer no outro dia, se todo mundo mora em algum lugar. Se você não consegue comprar no mercado formal, você vai para o mercado informal. Se não der, você vai para o que der. Você vai para a área, às vezes, para a área de risco, para a área de inundação, para uma área de preservação ambiental. Você vai para condições, né, que são aquelas que você consegue acessar no momento. Então, eu diria que o olhar para a regularização fundiária, ele precisa ter esse cuidado também de entender a regularização como parte de uma questão que é muito maior, que é a questão da habitacional, que é a questão da moradia. Então, se você investe em política habitacional, você necessariamente está diminuindo a necessidade de recurso em política de regularização. O sonho de todo mundo que trabalha com regularização fundiária, todo mundo não, minto. O meu sonho, e de algumas pessoas, tem gente que quer que continue para sempre o problema, para sempre ter trabalho. Mas eu sonho em nunca mais precisar trabalhar com regularização fundiária, porque assim, se eu parar de trabalhar é porque resolveu o problema. Eu não vou viver para ver isso, mas eu acho que o horizonte, né, pelo menos o sonho tem que ser esse, assim, né, trabalhar para um dia não precisar mais fazer isso, para que todo mundo de fato possa ter a sua casa, a sua residência numa condição minimamente digna. Isso aqui é importante pensar. E, Bernardo,
tomando como base a sua experiência pessoal, os projetos que você já atuou, o que você poderia falar para a gente assim, de lições aprendidas dos processos na prática de REURB? Essa pergunta é muito interessante. Eu aprendi tanta coisa com a regularização fundiária, mas eu acho que é importante a gente pensar em algumas coisas assim que são fundamentais para que esse processo aconteça. Primeiro, não é para desanimar ninguém, mas regularização fundiária não é uma coisa fácil, não é simples e não é qualquer pessoa que faz. Qualquer pessoa, eu digo assim, não é qualquer equipe técnica que consegue começar e terminar um trabalho, não é qualquer instituição, não é qualquer município, né, sem um esforço legítimo e sem um empenho genuíno, assim, né, sincero de que aquilo aconteça, que vai fazer a regularização acontecer. E eu, infelizmente, tenho na minha experiência, eu vi e também atuei em processos que começaram e não terminaram. Eu acho que isso é uma das piores situações que existe. É uma frustração enorme para a equipe que trabalha, para quem está envolvido, e pior ainda, né, beneficiário, né? Uma desilusão, né, para a população que teve ali, né, viu uma promessa, criou uma expectativa sobre aquilo e que não viu ser concretizado. Então, isso que eu ia falar, a quebra da promessa, né? E isso, infelizmente, é recorrente, assim. Nós somos um país de promessas não cumpridas, especialmente quando se fala de atuações do poder público. Mas, por outro lado, é dizer que é possível, e tanto é que muitos processos são feitos e também, assim, não é física de foguete espacial. Sentando, estudando, conversando, tendo a abertura com todos aqueles envolvidos, né? Conversando com o município, com os cartórios de registro de imóveis, conversando com os moradores, conversando com, às vezes, Ministério Público, Poder Judiciário, dependendo da situação do caso, tentando fazer esse acordo mais amplo no sentido de viabilizar os processos. Eles são possíveis desde que você tenha de fato um empenho de todas as partes envolvidas e tenha uma equipe capacitada, porque não é um processo que se faz com 2, 3 pessoas, é um trabalho que se faz a muitas mãos, e eu acho que o maior aprendizado é esse, assim, a participação de todo mundo faz dar certo, e é muito importante criar essa energia, né, essa vontade, esse empenho de todo mundo junto para fazer acontecer. Eu acho que uma das lições aprendidas, né, até mesmo em projeto que nós atuamos juntos, né, e um dos grandes dificultadores hoje do projeto na prática é a falta de informação, né, do próprio poder público, dos cartórios de registro de imóveis, do beneficiário eu não vou nem falar, né, assim, mas a gente vê muito isso, né, na prática, no dia a dia. O poder público, as prefeituras, eles desconhecem completamente o instituto, a lei, né, toda a legislação que envolve a REURB, né, isso acaba dificultando muito também o trabalho da equipe técnica em campo, né? Sem dúvida. Eu acredito que recentemente tem tido um movimento interessante de divulgação, de ampliação mesmo da discussão, do diálogo sobre a regularização fundiária, mas por vezes é tratado como, talvez por isso, assim, por muitas pessoas acharem que é um assunto difícil, complexo, não é para mim, isso não é para o meu município, isso é muito difícil, não procuram nem se aprofundar, entender melhor o assunto. E é importante dizer que é uma política importante, é uma política necessária, para além de importante, assim, acho que fazer regularização fundiária hoje no Brasil não é uma opção de nenhum administrador, é uma necessidade. Eu não conheço nenhum município em que eu já atuei por qualquer objetivo que seja, inclusive independente de estar atuando com regularização fundiária, mas nenhum município que eu tive contato me relatou que não tinha assentamentos regulares, não tinha demanda para regularização. Então, essa é uma pauta importante, saber assim, é uma pauta necessária. E quanto antes você começar a atuar, né, melhor.
É uma questão que, assim, quanto mais tempo passa sem ter atenção, pior a situação fica. Mais difícil, mais complexo, mais conflituoso fica o processo. Então, quanto antes atuar na questão, melhor. E o conhecimento, eu acho que essa iniciativa que a FIP teve, que vocês tiveram de propor esse podcast, inclusive, é muito bem-vinda por isso, porque é uma forma de popularizar e disseminar a informação, ainda que aqui num espaço de tempo que a gente não conseguiu aprofundar muitas questões, mas acho que pelo menos vai colocar aquela pulguinha atrás da orelha das pessoas e falar assim, então vou tentar entender esse negócio melhor, vou ouvir outras coisas, vou ler sobre, vou ver como é que isso acontece aqui, como é que isso pode acontecer no meu município, no meu bairro, na minha cidade, porque isso é importante também, as pessoas saberem que elas não precisam ficar sentadas esperando o governante de plantão ou o partido A ou B propor a regularização. Hoje em dia existem ferramentas e a própria lei de regularização fundiária prevê a possibilidade da população beneficiária, dos próprios moradores dos assentamentos, se organizarem e reivindicarem. Hoje eles são legitimados, né? Eles são legitimados. A dar entrada no projeto de REURB, né? Justamente. Então, assim, é bom se a iniciativa partir do poder público, que já vai vir com uma proposta estruturada, que já vai se organizar, se planejar, inclusive financeiramente, para viabilizar o processo, mas a população não precisa ficar parada esperando, ela pode também fazer sua parte de reivindicar, de se organizar. Existem iniciativas de assessoria técnica, de universidade, de projetos, enfim, que fazem esse tipo de atuação. Não que seja viável você começar e terminar uma regularização fundiária sem ter nenhum diálogo com o poder público, com municípios. Não é viável, até pelas próprias atribuições que o município tem, mas dá para ajudar muito. Áreas de regularização fundiária em que a população participa do processo, se envolve, se empenha em fazer aquilo acontecer, com certeza são mais rápidas e mais bem-sucedidas do que aqueles processos em que o comportamento é, digamos assim, mais de sentar e esperar. Bom, pessoal, agradecemos aqui o Bernardo pela participação do nosso podcast, por compartilhar conosco o seu conhecimento, que foi de grande importância, né? Como ele falou, é um tempo curto que a gente está introduzindo esse assunto aqui. Para o próximo podcast da FIP, temos um spoiler que é planejamento urbano na região metropolitana de Belo Horizonte. E por último, pessoal, para quem quiser acompanhar a Fundação, os nossos projetos, existe um acervo muito bacana no site www.israelpinheiro.org.br. A gente disponibiliza todos os projetos que foram executados ao longo desses últimos 27 anos, com fotos, diagnósticos, relatórios, tudo no nosso site. E também, para quem estiver passando por Brasília, faça uma visita no Espaço Israel Pinheiro, que é o nosso braço de desenvolvimento social, ambiental, para acolher a comunidade que queira conhecer mais e participar. E também em Caeté, o nosso museu Casa de João Israel Pinheiro. Agradecemos mais uma vez e desejamos aí que vocês curtam bastante e compartilhem conosco as dúvidas e as perguntas nos nossos canais. Um abraço.